Governar é abrir estradas. Este é o lema, o mote de campanha e também de governo de um grande político brasileiro. Hoje nós estamos aqui em mais uma mesa do Senadinho com o professor historiador Heitor Ribeiro. Professor, de quem que era esse lema? Bom, esse lema foi do Washington Luiz, um cara representativo muito importante para a história, né? A vida política dele é uma vida política interessante e ele acaba sendo precursor de mudanças que acabaram trazendo pontos significativos para presidente Prudente, para o Brasil, né? Então ele é um cara representativo, a gente tem que falar sobre ele. Bom, hoje aqui em Prudente, né? A sede da Câmara Municipal hoje, ela é na Avenida Washington Luiz e ela tem um motivo específico que a gente vai bater um papo sobre isso. Mas vamos lembrar quem que é ele. Ele nasceu nos anos 1800, né? Quem foi o Washington Luiz? Bom, ele nasceu em 1869, no Rio de Janeiro, se formou no tradicional Colégio Pedro II, era um colégio já para elite, né? Então ele era de uma família de posses, e depois foi estudar, como a maioria ali dos filhos da classe alta, Direito em São Paulo, na Faculdade de Direito de São Paulo, onde encontrou aquele pessoal que a gente já conversou aqui em outra mesa do Senadinho, dos republicanos, né? E ali vai se consolidando o Partido Republicano Paulista. O Washington Luiz entra no Partido Republicano Paulista muito jovem e começa a sua vida política. Quando se consolida a República, ele já está ali pronto para se candidatar, digamos assim, né? Então a República vai se consolidando e o Washington Luiz vai participando de todas as movimentações republicanas no Brasil e no estado de São Paulo. E qual foi os primeiros cargos que ele ocupou politicamente? Enfim, como é que foi essa trajetória política dele? O primeiro cargo muito representativo foi o de prefeito de São Paulo. Ser prefeito de São Paulo até hoje, estamos aqui gravando as pós-eleições municipais, a gente sabe da importância de você assumir uma capital. Então esse foi um cargo muito representativo, deu destaque político para ele, para que 4 anos depois ele se tornasse presidente do estado. Lembrando que o cargo de governador ele é de 1947, né? Certo. Até 1947 nós tínhamos ali na Primeira República, na primeira fase, os presidentes do estado. Então ele vai se tornar presidente do estado de São Paulo, que é como se fosse governador hoje. E durante a presidência dele, do estado, né, ele fez algumas coisas muito interessantes para o interior, que até então não estava muito bem consolidado, né, principalmente no início dos anos 20. E aí começa a relação dele com o Prudente também, né? Exatamente. Bom, gente, vamos lembrar que nesse momento, como diz a galera mais antiga, isso aqui era tudo mato. Isso aqui estava sendo explorado, era muito início ainda, né, da exploração do sertão do interior paulista. O ciclo do café ajudou nessa expansão. E o Washington Luiz ele tinha esse lema que o Michael começou o episódio falando, né? Abrir estradas. Então, governar para ele era abrir estradas e ele consolida isso assim que ele assume, fazendo uma visita no interior. Isso era representativo porque o presidente do estado está interessado em entender o que está acontecendo lá no interior e ele queria conectar o estado de São Paulo com os outros estados que faziam fronteira, né? Que faziam essa marcação ali do estado, né? Essa divisa, na verdade, é o correto, né? Essa divisa com os estados. E ele falou, para isso eu preciso ir lá, eu preciso entender como está, né? Essa formação do estado. E aí ele visita Presidente Prudente. Então é muito importante e representativo, porque ele vai consolidar leis que forma a cidade de fato de Presidente Prudente, né? A gente já falou várias vezes aqui, é importante lembrarmos, né? Presidente Prudente foi fundada em 1917, né? Quando veio o Coronel Goulart para cá. Depois, em 1919, inaugura-se a estação de ferro da Sorocabana. E no mesmo ano também vem o Coronel Marcondes para colonizar. Depois fundou a Companhia Marcondes de Colonização. E em 1921, mais precisamente, em 14 de outubro de 1921, veio o governador Washington Luiz, presidente do estado, Washington Luiz, aqui para Presidente Prudente. Ele fez uma visita, as fotos mostram a população toda motivada e comovida com isso, na esplanada, porque não tinha nada na esplanada da estação, né, professor? E naquele mesmo ano ele assina a lei, né, criando o município de Presidente Prudente e consolidando
então patrimônio da ANTA como cidade. Exato. Né? E ele fez isso com outros municípios também aqui da nossa região que levaram o nome de ex-presidentes. Né? Sim, foi uma marca. E o que é interessante, né? Curioso, é que nenhuma cidade acabou levando o nome dele no final das contas. Né? Temos avenidas, mas nenhuma cidade usou o nome de Washington Luiz. Mas ele realmente veio para desbravar, para abrir essas estradas do interior e foi importante nesse momento para fazer algumas conexões políticas e econômicas também. O senhor falou sobre o ciclo do café, né? O que ajudou bastante foi a Sorocabana, né? Sim. Que ela estava naquele tempo se consolidando até essa ponta aqui do estado de São Paulo. Exato. Né? E o ciclo do café também foi importante para a carreira política dele, né? Nos anos 20, tanto para a ascensão quanto para a queda. Quanto para a queda, exatamente. Né? Explica um pouco disso, professor. Bom, nós temos aqui, nesse momento da década de 20, 1922, né? A ascensão do café junto com a ascensão do Washington Luiz na política. E assim que ele termina como presidente do Estado, ele vai se candidatar e vai ser eleito como presidente do Brasil, tá? Isso ali em 1926, né? Teria até 30 ali seu mandato. E é nesse momento que o Brasil vai começar a ter o declínio do café, né? Principalmente a partir de 1929, a crise de 29 ela é um momento importantíssimo. E o que tinha acontecido? Durante um tempo, Washington Luiz se sentiu muito forte, né, no poder. E isso foi fazendo com que ele começasse a dar algumas cartadas dentro do seu círculo político, a ponto de, naquela política do café com leite, para quem não lembra, na escola, né, São Paulo e Minas sempre eram indicados de um estado e indicado do outro. Os dois estados iam trocando o ciclo de poder, né? Às vezes não era nem um mineiro ou um paulista, mas era alguém que eles indicavam que subia a presidência. Em Minas e São Paulo, o Washington Luiz era paulista, então naquele momento Minas teria que indicar alguém. Só que o Washington Luiz bate na mesa e fala que quer Júlio Prestes como seu indicado para a sucessão. Exato. E isso vai fazer Minas, né, ficar azeda, e Minas vai desarticular politicamente São Paulo, vai se aproximar da Aliança Liberal que está nascendo muito forte no Rio Grande do Sul, com o Vargas. E o Washington Luiz vai, no final do seu mandato, pegar a crise de 29. Né? A gente fala que a economia do Brasil nesse momento era uma economia sobremesa, né? Café, cacau, coisas que no final das contas acabavam supérfluas no meio de uma crise que as pessoas não tinham nem o que comer. Então era uma coisa que você quase não vendia no momento da crise de 29, que afetou o mundo inteiro, né? Lembrando da queda da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa, e isso afetou o Brasil profundamente. O café declina. E no meio desse declínio do café, ele vai ter um jogo político. Que era a força econômica do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo, que é o que dava o lastro político dele, fazia a força política dele, afunda, né? E, enfim, a eleição acontece, Júlio Prestes contra Vargas. Júlio Prestes ganha, a gente sabe como era complicado a questão eleitoral naquela época, né? Nós não tínhamos aí toda a segurança eleitoral que temos hoje, a justiça eleitoral que temos hoje, as estruturas não estavam consolidadas. Sim. Até a força policial do Estado para controlar isso. Controlar era hoje complexo. é muito melhor do que era na época, né? Na época era muito fraco ainda, né? Apesar de ele ter aumentado os efetivos de polícia no Estado. E aí eles conseguem ganhar, mas eles acabam não ficando com o poder, né? A Aliança Liberal, o Vargas, eles conseguem derrubar o Washington Luiz, no né? final do mandato dele. No final do mandato, o Júlio Prestes nunca nem chegou a ver a cadeira da presidência, o Washington Luiz é deposto, e naquele momento vem a famosa Revolução de 30, que começa a Era Vargas em 1930. Então ele vive ali o auge do café e o declínio, tudo ali dentro do seu auge político, digamos assim. Como presidente do Estado e depois como presidente do Brasil. Do Brasil, exato. E, professor, bom, teve o golpe de 1930. O que com isso o Washington Luiz fez? Qual foi o destino dele depois disso? Ele ficou recluso, né? O Washington Luiz, nesse momento, num primeiro momento, ainda fica no Brasil, depois ele resolve fazer um exílio, é um autoexílio ali, né? Também por medo da perseguição, porque depois o Vargas vai virar um ditador, né, no Estado Novo. Então ele sai do país e ele só voltou depois da Era Vargas, depois da Segunda Guerra, né, da 1947, ali pós Segunda Guerra, quando a gente tem a Constituição de 1946 consolidada, ele volta para o Brasil e vai ter uma vida aí ainda de mais uns 10 anos de vida, né, ele voltou com 70 e poucos anos, vai viver até os 80 e poucos, mas recluso, não querendo mais se envolver com política. Professor, para a gente finalizar,
Qual que é a importância do Washington Luiz, que ele dá o nome de uma das principais avenidas de Presidente Prudente, que é onde fica a sede da Câmara Municipal, porque ele caminhou por aquele local, né, que não era a Avenida Washington Luiz ainda. Só que a importância dele para todo o país, né, que é um contexto de formação, né, que a gente falou do presidente de Moraes, que foi o consolidador da República, mas tivemos outras figuras transitórias, mas ele ficou durante praticamente todos os anos 20, a década de 20, à frente do poder. Né? Qual foi a importância dele para o país? Bom, ele é um presidente que foi muito desenvolvimentista. No momento que a segunda Revolução Industrial já estava ultra consolidada, o Brasil estava atrasado nisso, né? Então, o abrir estradas era também um mote de falar, vamos fazer um desenvolvimento, vamos trazer, né, progresso. E ele buscou isso, levando esse progresso para o interior, né? Então, se toda a nossa região se expandiu muito na década de 20, devemos um pouco disso ao Washington Luiz. Então, ele tem uma importância também para o país, né? Segurou as pontas por um breve momento ali no meio de uma crise econômica violenta. Também temos que considerar isso, que não é fácil você tomar decisões. Uhum. É fácil a gente que está vendo aqui depois que a história já depois. aconteceu, né? A gente falar, nossa, foi uma ruptura que deu errado, né, política com Minas. Mas ele foi um cara importante, um cara que tinha uma boa visão política, né? Um republicano de formação e foi importante, principalmente, acho que essa sua agregar o interior. Eu acho que o agregar o interior foi o grande lance ali do Washington Luiz que a gente tem que manter vivo na memória. Maravilha, professor. E esse é o objetivo do programa Mesa do Senadinho, relembrar para a população, para você que está nos acompanhando, desses personagens que fizeram parte da nossa história e também da consolidação de Presidente Prudente e também de todo o interior paulista enquanto município de um estado, enquanto municípios do estado mais rico da federação. Você que acompanha a Mesa do Senadinho, continue também vendo nossas publicações nas redes sociais e no site oficial da Câmara Municipal, câmarapeprudente.sp.gov.br. Até a próxima.